porque muitas pessoas estão me mandando uma reportagem da CNN e perguntando se ela seria ou não verdadeira. A reportagem é do Lorival Santana e diz assim: o governo Trump prepara novas medidas contra o Brasil. Os Estados Unidos preparam medidas contra o Brasil e contra importações da Rússia, além de contestações dos argumentos do governo e das empresas brasileiras em relação à tarifa de 50%. As informações são de diversas fontes consultadas pela CNN em Washington. A situação é fluida, depende do presidente Donald Trump, que pode mudar de planos. Está aqui o Red na reportagem, vamos Red. Na tarde dessa segunda-feira, a sanção mais iminente parece ser contra o Banco do Brasil, segundo o relato de uma dessas fontes. O contexto é o início do julgamento do ex-presidente Jair Bolsonaro nessa terça-feira. Será que o Banco do Brasil vai sofrer sanções secundárias agora? Bom, detesto jogar balde de água fria, mas, de novo, dever jornalístico em primeiro lugar. Eu vou fazer um alerta a vocês. Não confiem muito nas notícias que vêm do Lorival Santana. A gente dá muita risada, normalmente, do que ele fala. Lembra que semanas atrás ele estava dizendo que a embaixadora ia ser chamada, que iam ter novas tarifas. Cara, eu não sei qual é a do Lorival, eu não o conheço, mas eu posso dizer que as fontes dele ou não existem, e são vozes da cabeça dele, ou são fontes ruins, porque ele fala muita bobagem. E eu tenho que dizer a vocês, nós não teremos sanções diretas contra o Banco do Brasil agora. Não é porque o Trump recuou, porque o Departamento do Tesouro dos Estados Unidos está com medo do nada poderoso do Banco do Brasil, mas sim porque existe um expediente padrão do OFAC, que é fazer uma comunicação com os bancos, dando a eles a oportunidade de esclarecer a situação, de se explicarem, etc. Só então, não resolvida a situação, eles partem, sim, em um processo demorado para um cacete de anos para sanções. Eu digo isso que, em geral, 90% dos bancos se ajustam quando recebem essa comunicação. Lembrem, por favor, lá atrás, nos Paulo Figueiredo Show, lá atrás, eu tracei um roteiro do que ia acontecer com os bancos. Um roteiro com princípio, meio e fim. Até agora, todos os processos se cumpriram até agora. E uma das coisas que eu disse é que haveria antes uma comunicação aos bancos. E esse é basicamente o processo que nós já estamos tendo a partir de agora. Eu digo isso, e de novo, eu avisei que aconteceria na semana passada, porque de fato aconteceu. Aconteceu nesta segunda-feira. A reportagem saiu hoje, na quarta, na Folha de São Paulo, dizendo o seguinte: o governo dos Estados Unidos questiona bancos no Brasil sobre a aplicação da Lei Magnitsky contra Moraes. O texto tem a seguinte informação: bancos brasileiros receberam nessa terça-feira uma carta do Tesouro dos Estados Unidos com questionamentos sobre a aplicação da Lei Magnitsky. O comunicado do OFAC, o Escritório de Controle de Ativos Estrangeiros que pertence ao Tesouro Americano, pergunta quais ações foram ou estão sendo tomadas pelas instituições para cumprir a sanção aplicada ao ministro Alexandre de Moraes do STF. O envio da notificação ocorreu no primeiro dia do julgamento do ex-presidente Jair Bolsonaro no STF. Não é verdade, ocorreu um dia antes. Na segunda... Ah, não, tá correto. Foi terça-feira, porque segunda foi feriado aqui nos Estados Unidos. Então tá correta a reportagem. Segunda foi feriado, eu tô com a cabeça de que ontem foi segunda-feira, porque para mim foi feriado na segunda, mas foi mesmo, foi o primeiro dia do julgamento. Mas não foi por causa do primeiro dia do julgamento, né? Obviamente, o Tesouro não falou assim, e hoje é julgamento, vamos mandar a carta. Não, isso foi pedido por Eduardo Bolsonaro e eu na última viagem que nós fizemos 2 semanas atrás para Washington, para vocês entenderem um pouco como é o ritmo do funcionamento das coisas dentro de uma administração pública. Continua a reportagem. Moraes foi atingido pela Magnitsky injúria e, por isso, incluído nos rol de sancionados do OFAC. Por meio da decisão, o governo americano determina o congelamento de qualquer bem ou ativo que a pessoa sancionada tenha nos Estados Unidos e proíbe entidades americanas e empresas, indivíduos, de fazerem operações com ela. A medida incluiria o uso das bandeiras de cartões de crédito Mastercard, Visa, American Express, ou até Elo, como a gente mostrou aqui, por exemplo. O envio da comunicação pelo Tesouro seria o primeiro passo para averiguar o cumprimento da lei pelas instituições brasileiras. Em seguida,
Diz a Folha de São Paulo, não Paulo Figueiredo, o Departamento do Tesouro poderia, se julgar que houve descumprimento por parte dos bancos, aplicar sanções secundárias como multas. Haveria ainda a possibilidade de punir executivos das instituições como pessoas físicas, a depender da análise sobre eventual descumprimento. Os bancos no Brasil estão sujeitos a cumprir sanções pelo fato de terem representações nos Estados Unidos. Oh, Paulo Figueiredo, agora é a Folha de São Paulo, mas Paulo Figueiredo e Eduardo Bolsonaro dizem isso há muito tempo. Recentemente, o deputado federal Eduardo Bolsonaro e o empresário Paulo Figueiredo, empresário? Tá bom. Se reuniram com, melhor do que blogueiro bolsonarista, se reuniram com o secretário do Tesouro dos Estados Unidos, Scott Bessent. No encontro disseram acreditar que as instituições brasileiras não estariam cumprindo nas íntegras as sanções determinadas pelo fato. Como revelou a Folha, ao menos um banco bloqueou o cartão do Alexandre de Moraes, e a Folha insiste que o banco bloqueou, embora o Metrópolis tenha dito que não bloqueou. Em troca, foi oferecido a Moraes um cartão da bandeira a ela, para que ele pudesse fazer pagamentos no país sem restrições impostas pelo Trump. A lei Magnitsky, blá, 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 segundo o secretário de Estado dos Estados Unidos, aí, isso é encheção de linguiça aqui da Folha. O outro ponto da reportagem da Folha, esse você pode colocar no ar, esse aqui que interessa. A Folha, aliás, responde aqui, ó. Bota de novo a reportagem para a gente, Bruno. A FEBRABAN informou não ter recebido das instituições informação sobre eventual comunicação do OFAC. De todo modo, tais comunicados têm caráter confidenciais, não são dirigidos à FEBRABAN, disse nota enviada à Folha. A Folha também questionou o Departamento do Tesouro sobre eventual sanção, mas não teve resposta. Aliados de Bolsonaro esperam novas sanções às autoridades brasileiras do Supremo e também do governo federal diante do julgamento do ex-presidente. Estão no radar dos americanos restringir o visto de mais autoridades brasileiras e aplicar punições financeiras a mais pessoas. Há ainda conversas sobre suspender algumas das 700 exceções dadas pelo governo americano na aplicação de 50% das tarifas a produtos importados do Brasil. O governo Trump suspendeu a entrada nos Estados Unidos de Moraes e outros 7 ministros do STF, além do Paulo Gonet, que também teve visto suspenso. Os Estados Unidos também cancelaram o visto da esposa e filha de 10 anos, ministro da Saúde, Alexandre Padilha, e uma suposta retaliação. E eu já disse, e a Folha deveria ter publicado, que cancelou o visto, e o Lula confirmou depois, o visto do ministro Lewandowski, e eu também afirmo que cancelou o visto do ministro Pacheco. E esse é o panorama por curto prazo. Eu posso afirmar aqui, confirmar aqui, que os bancos receberam sim essa comunicação, e na verdade eu vou adiante, eu vou falar mais do que isso. Eu digo que os bancos que receberam essas comunicações foram, vou antecipar aqui para vocês, pelo menos Santander, Banco do Brasil, Itaú, Bradesco e BTG. Esses 5, eu diria, com enorme grau de certeza que receberam essas comunicações. Os 5 têm participações e presença dentro dos Estados Unidos. E eu digo que é só o início, porque eles vão ter que explicar de maneira detalhada o que eles estão fazendo para cumprir a lei Magnitsky contra o pseudo-juiz Alexandre de Moraes. Receber uma correspondência dessa, uma notificação dessa, não é pouca coisa. Tenho certeza de que para esse pessoal que ficava sabendo tudo pela imprensa, ter sido diretamente contatado vai fazer com que essa questão se torne muito mais tangível para eles. Se mesmo assim tiver banco que prefere pagar para ver o que vai acontecer, aí, meus amigos, dentro do playbook do governo dos Estados Unidos, nós estaremos sim diante de um cenário, que é o cenário lá do Lorival, vai demorar, mas um cenário em que as sanções secundárias se aproximam e as primeiras árvores da floresta bancária começam a queimar. Então resta saber até onde vai o fogo, se vai ter que se alastrar muito para pegar o bandido da Birmânia. São cenas dos próximos capítulos. Então, sobre sanções secundárias, é isso que eu tenho que contribuir. Agora, falando sobre a inclusão de novos nomes na lista do OFAC, que é a expansão da aplicação da Lei Magnitsky, eu também tenho algumas considerações. E aí, de novo, né, eu queria muito, cara, daria muito like, daria muita audiência, se eu pudesse ser o cara que, vem aí, se eu pudesse realmente fazer um tic-tac, se eu pudesse falar, vem, vamos fazer... E eu, na verdade, tenho que ajustar as expectativas de vocês. Porque a primeira coisa que a gente tem que entender é que antes da Lei Magnitsky ser aplicada a outros indivíduos, ela tem que ser plena
e efetivamente aplicada ao Alexandre de Moraes e ao seu círculo financeiro imediato, que é uma coisa que ainda está em curso. Moraes ainda não sentiu todos os efeitos da Lei Magnitsky e o seu ciclo financeiro imediato não sentiu. Ora, vocês verão. Vou fazer o seguinte. Abre aqui para a câmera 2. Vou começar a jogar aqui para vocês, tá? Pesquisem na internet. A internet pode pesquisar o que é o tal do Instituto Lex de Assuntos Jurídicos. Estou compartilhando com vocês informações de inteligência que eu recebi, que eu fui autorizado a começar a divulgar, e os jornais em breve começarão a pesquisar. Bom Reels aí para você, Bruno. Procurem o que é o Instituto Lex de Assuntos Jurídicos. E sim, eu sei que é muito irônico e um instituto de um cara que é um vilão e que tem a cara do Lex Luthor, inclusive a careca se chame Instituto Lex. Eu sei. Eu tenho vários suplementos aqui na minha estante. Mas vocês procurem. É um instituto que foi fundado pelo Alexandre de Moraes e a Viviane Barsi de Moraes nos anos 2000, e que o Alexandre, quando vira ministro do STF, sai desse instituto. E você tem dentro dele hoje o Alexandre, a Viviane, a Gabriela, a Juliana e o Alexandre Barsi de Moraes, que é o Alexandre Júnior, que é o filho do Alexandre. Esses são os donos desse Instituto Lex. Procurem na internet a página dele. Não existe. Procurem no Instagram a última postagem feita por eles, em 2017. Aí você vai ver que todo o patrimônio do Alexandre e da Viviane estão nesse instituto. E eu estou falando todo o patrimônio, é que o Alexandre de Moraes é multimilionário. Multimilionário. Do tipo, o apartamento de 25 milhões que ele vive, que é, pelo menos é a residência oficial, é a residência declarada dele, né? Porque ele também vive em Brasília, né? De 25 milhões de reais, eu não vou nem dizer o nome do prédio aqui, mas é no Jardim Europa, é do Instituto. Sabe onde é a sede do Instituto? A sede do Instituto é onde era Alexandre de Moraes Advogados, que hoje é Barsi de Moraes Advogados. O Instituto e o escritório da Viviane compartilham a mesma sede. E tem mansão em Campos do Jordão, apartamento no Guarujá, os gringos já levantaram tudo. Adianta, eu pergunto a vocês, adianta sancionar outros indivíduos antes de pegar tudo isso e fazer o Alexandre sentir as consequências da Lei Magnitsky? Não. E é nisso que a gente está trabalhando. Porque para que essa lei tenha esse efeito dissuasivo, o que é o efeito dissuasivo? É o efeito que faz com que os outros vejam o que aconteceu e não queiram fazer igual. Então nós temos um desejo de que haja um efeito dissuasivo contra os demais cúmplices do sistema. O Alexandre precisa ser o exemplo do que acontece quando alguém é sancionado pela Lei Magnitsky. Então, por isso que primeiro a gente tem que focar na plena e efetiva aplicação das sanções. E essa é a minha prioridade, é a prioridade do Eduardo nesse momento. Significa que outros não serão sancionados? Não, pelo contrário. Mas essa expectativa de que, de novo, acho que o Lorival ou outras pessoas estão dizendo nos jornais de que vai haver um voto e aí vai ter uma pessoa sancionada pela Lei Magnitsky. Isso é absolutamente real, porque todo o processo de produção de documentação de sanção de alguém é meticuloso, é demorado. Muita gente que acha que é assim que funciona. Eu não posso chegar no Salão Oval da Casa Branca. Ei, Trump! Como diz o Silas Malafaia. Precisamos sancionar o fulano de tal. Assina aqui essa sanção, beleza? Pô, não é assim que a banda toca. A gente está falando de um governo sério, detalhista, centenas de páginas de documentos produzidos, fontes de vários lugares diferentes, traduções, uma explicação detalhada de cada caso. Isso demora muito tempo e muito trabalho. E não seria possível o governo americano fazer isso sem nosso apoio.
E eu não falo, então, eu não falo pelo governo americano, sempre deixo isso claro. Mas pelo que eu conheço desse processo, dá para afirmar duas coisas. Mais alvos da Lei Magnitsky devem vir. Isso me parece bastante provável. 2, não no tempo que muita gente quer e que eu gostaria. Mas eu posso dizer que esse trabalho meticuloso, demorado, já está sendo feito. No caso, por exemplo, dessa senhora, Viviane Bastos de Moraes, do seu escritório, do seu Instituto Lex, isso já está acontecendo. Vejam, por exemplo, a própria reportagem do Globo. A aposta de aliados de Eduardo Bolsonaro sobre novas sanções contra Alexandre de Moraes. Daí ela traz as seguintes informações que eu vou lendo aqui, comentando com vocês. Deflagrada a etapa final do julgamento contra Jair Bolsonaro e outros 7 réus no caso da trama golpista nessa terça-feira, aliados do ex-presidente e do deputado federal Eduardo Bolsonaro deveria estar se apostam, né? Apostam na iminência de novas sanções do governo Trump contra o entorno do ministro Alexandre de Moraes, incluindo a sua mulher, a advogada Viviane Bastos de Moraes, e potencialmente também seus filhos. Esses interlocutores afirmaram à equipe do blog sob ressalva, e é que eu digo, acho improvável que os filhos sejam junto com a mulher. Acho que os filhos vão ficar para um passo seguinte. Não que não haja documentação suficiente. Tá, mas é bom que você faça o mal aos poucos. Né? Esses interlocutores afirmaram à equipe do blog sob reserva que novas retaliações contra o magistrado podem ocorrer na próxima quinta-feira ou ao longo do julgamento no Supremo. Eduardo terá uma reunião na Casa Branca nessa quarta-feira, conforme adiantou o colunista Lauro Jardim, hoje. Né? A gente nunca diz onde é a reunião, a gente diz que é com a administração americana e eles antecipam que é Casa Branca, que para eles é tudo Casa Branca, mas, enfim. Nos últimos dias, Eduardo e o ex-apresentador da Jovem Pan, Paulo Figueiredo, não sou ex-apresentador, a imprensa tem muita dificuldade de como me chamar, né? Eu nunca apresentei um programa na Jovem Pan. Os Pingos nos Is era apresentado pelo Vitor Brown ou pelo Daniel, e o Morning Show era apresentado pelo Paulo Matias. Pô, eu nunca apresentei nada, eu sou um comentarista no máximo. Mas, enfim, o ex-apresentador da Jovem Pan, Paulo Figueiredo, intensificaram o diálogo com o governo Trump na tentativa de provar que as finanças e o patrimônio do casal estão totalmente interligados e, por isso, a única forma de evitar que Moraes drible as sanções de Washington seria ampliar a ofensiva para Viviane e até mesmo para os seus filhos. Outro objetivo dos bolsonaristas ao colocar Viviane sob a mira de Washington é impor à mulher de Moraes e ao seu escritório as duras restrições financeiras da Magnitsky, o que, eventualmente, poderá dificultar ou inviabilizar o negócio, o escritório do Alexandre, com prejuízos inestimáveis aos seus clientes poderosos. O Bastos de Moraes atua em áreas como direito empresarial, licitações, contratos, recuperação judicial, falências e relações governamentais, e conta com 2 dos 3 filhos do ministro como sócios, Alexandre e Juliana. Gabriela Bastos de Moraes não compõe a banca. Não sei. O trio está na mira dos Estados Unidos, segundo o entorno de Eduardo. O influente escritório também defendeu Moraes, a própria Viviane e os seus filhos na investigação que mirou uma família de 3 brasileiros que hostilizaram o ministro no Aeroporto Internacional de Roma em julho de 2023. Como publicamos no blog, a mulher do ministro foi propositalmente deixada de fora da ofensiva contra o ministro via Magnitsky. O objetivo dos bolsonaristas e seus aliados no governo dos Estados Unidos era de garantir à administração Trump condições para escalar as medidas contra os magistrados e o próprio STF antes de mirar outros magistrados da Corte e demais autoridades do Judiciário, como o PGR, Paulo Gonet, caso não houvesse recuo no julgamento contra Bolsonaro. Isso, na verdade, porque a gente nunca imaginou que houvesse recuo no julgamento. Além disso, argumentou-se que a inclusão de apenas uma autoridade na lista de sanções do OFAC simplificaria o processo. Isso é verdade. Por ser mulher do ministro, o texto da Magnitsky permite que ela seja implicada diretamente pelas restrições financeiras, bem como outras pessoas próximas a ele. Recentemente, como revelamos no blog, o Bastos de Moraes foi contratado pelo Banco Master para representá-lo. A instituição financeira está no centro de uma controversa transação que envolve a venda de parte da sua operação para o BRB, o Banco Estatal de Brasília. Se as ameaças bolsonaristas se concretizarem, Viviane e os filhos figurarão ao lado de Moraes e suspeitos de ligação com o terrorismo e o tráfico internacional de drogas e armas na lista das sanções da OFAC. É o que diz a reportagem. Então, o que eu estou repetindo, é um trabalho sério, detalhista, meticuloso, que já está em andamento. Os próximos alvos da Lei Magnitsky são claros e eu posso dizer que as coisas estão avançadas, mas eu sou realista com vocês. Se eu falar que as sanções vão sair até sexta, por exemplo, eu estaria mentindo, porque eu acho que as chances disso acontecer são mínimas.
E aqui no Paulo Figueiredo Show você tem informação real, não necessariamente a que vende mais, a que engaja mais, a que te deixa mais feliz, o que atrai o público. Por isso eu digo que eu tenho um alto grau de certeza que isso vai demorar mais do que os imediatistas desejam. Não vai ser amanhã, nem vai ser ao vivo durante o julgamento do Bolsonaro. Essa ideia de que o Trump está preparando um sistema de um voto, uma sanção, é uma coisa que não tem ideia de como é que as coisas funcionam. Eu sei que vão ter meia dúzia de pessoas falando que os Estados Unidos não estão interessados, que nada vai acontecer, que o Brasil vai acabar daqui a 2 dias, depois disso vai ser tarde demais, que tudo acabará em pizza. É normal. Esses malucos estão criticando a gente desde o início, desde que o trabalho começou. Quem está em pleno domínio da capacidade mental, por exemplo, já entendeu que aqui não tem ninguém brincando. As coisas vão acontecer. Mas eu estou lidando, nós estamos lidando com um governo. Tem um processo burocrático. O que eu posso antecipar de coisas boas? Que eu acho que o meu palpite, de novo, não estou falando pelo governo americano, mas se eu tivesse que dar um palpite, eu diria que nós temos ainda uma camada importante de ação, que é a do cancelamento do visto de pessoas ligadas ao Alexandre de Moraes. É importante que doa nas pessoas ligadas a ele a consequência das suas ações. Nós estamos vendo as conversas do Talhaferro que eu abordei no programa de hoje, nós vimos o papel do Ayrton Vieira, nós vimos o papel do Marcos Vargas, nós vimos na semana passada com a Vaza Toga, com um trabalho brilhante lá do David Agape, e depois continuidade pela Revista Oeste, nós vimos o que aquela Eukiko Kusahara, sei lá, fazia, o que essas pessoas faziam. Não pode não haver consequências para essas pessoas. Não pode não haver consequência até para o comandante do Exército, que se alia ao regime. Não pode não haver consequências para o procurador, para o advogado-geral da União, para o Bessias. Não pode não haver consequência para um monte de gente. Essas pessoas precisam ser responsabilizadas. Eu gosto do cancelamento de visto porque ele tem um efeito muito mais doloroso do que vocês imaginam. Uma das autoridades sancionadas, não vou nem falar aqui do Barroso, que foi uma coisa horrorosa, filhos, etc. Mas uma das autoridades sancionadas com cancelamento de visto, já agora, estava desesperada, porque a cunhada mora nos Estados Unidos, os sobrinhos, uma vai casar, ele não pode vir, estava desesperado, que a mulher estava enchendo o saco. E, porra, não tem. Eu prefiro tomar uma Magnífica do que ter a Natália enchendo o meu saco. Porque, convenhamos, é uma coisa que mulher faz muito bem, né? Mulher sabe fazer isso. Então, quando você cancela o visto de uma elite que está acostumada a viver aqui, você passa a ter consequências, você passa a ter o aspecto moral. Seus filhos não podem mais viajar, não podem mais fazer, muitos estão estudando aqui fora. Você viu o William Bonner saindo do Jornal Nacional, né? Não vai deixar saudade. O William Bonner está dizendo que os 2 filhos estão fora. Eu não sei se estudam nos Estados Unidos, talvez estudem, mas imagina, o pai não pode mais ver o filho. Esse efeito moral precisa acontecer, esse é o primeiro aspecto. O segundo aspecto é que, vejam, todos os sancionados pela Lei Magnitsky, antes de serem sancionados pela Lei Magnitsky, recebem o cancelamento de visto. Então, eu vou brincar aqui de chamar que o visto, o cancelamento dos vistos, que é para a pessoa e para os seus familiares, é um belo cartão amarelo. E esse cartão amarelo pode ser mais amplo, pode pegar mais parcelas da sociedade. O que eu estou querendo dizer? Eu estou dizendo para vocês que, na minha avaliação, e eu não falo pelo governo americano, e eu não tenho como controlar, eu tenho muitos desejos, o governo americano atende alguns deles, que eles acham que estão alinhados com o interesse do povo americano e dos Estados Unidos, e outros não são concedidos. Mas eu diria que com um alto grau de otimismo, que eu acho que vai haver uma lista de cancelamento de vistos de pessoas que até agora não sabiam que estavam na mira. E isso vai ser um recado, porque, ora, se alguém da Polícia Federal, um Fábio Shor, digamos, estou aqui hipotético, se um Fábio Shor pode perder o seu visto para os Estados Unidos, ora, quem mais pode? Se o comandante do Exército também pode perder o seu visto, quem mais pode? Eu estou criando aqui nomes hipotéticos. Eu digo para vocês,
Eu não brincaria com os Estados Unidos. Quem acha que o Trump está recuando e que não vai acontecer nada? Meus amigos. Cara, são... Eu sempre aviso a vocês aqui no Paulo Figueiredo Show que Donald Trump não recua e nem entra em briga para perder. Quando ele entra na briga, ele entra para vencer e esmagar o seu adversário. Ele venceu a China, venceu o Canadá, venceu toda a União Europeia, venceu o Reino Unido, venceu o Irã. Mas não vai vencer. Vai vencer a Rússia, vocês vão ver, mas não vai vencer o pseudo-juiz Alexandre de Moraes no Brasil? Cara, se você acredita nisso, é muito burro, você tem que me desculpar. Sabe quem achou que o Trump era bravateiro e também quis dobrar a aposta? Aquele cara, o Nicolás Maduro, da Venezuela. E como é que as coisas estão indo pro lado dele? Bom, deixo vocês ouvirem da própria boca do Donald Trump. Few minutes literally shot out a boat, a drug carrying boat, a lot of drugs in that boat. And you'll be seeing that and you'll be reading about that. It just happened moments ago, and our great general, head of the Joint Chiefs of Staff, who's been so incredible, including what took place in Iran, knocking out potential nuclear power for a long time to come. I think within a month they would have had it if we didn't do what we did. But he gave us a little bit of a briefing. And you'll see. And there's more where that came from. There's more where that came from. A lot of drugs pouring into our country, coming in for a long time. And we just, these came out of Venezuela and coming out very heavily from Venezuela. A lot of things are coming out of Venezuela. So we took it out, and you'll get to see that after this meeting is over. Do you have any questions, please? O Maduro quis pagar de grandão para cima do Trump, disse que mobilizou milhares de milicianos para proteger a Venezuela, que ia enfrentar os Estados Unidos, que ia fazer, que ia acontecer, defender a soberania da Venezuela. E uma embarcação cheia de drogas que estava saindo da Venezuela foi simplesmente obliterada por um míssil americano. Aliás, a gente tem um vídeo da embarcação, coloca aí, Bruno. É legal pra caramba. É incrível esse negócio, né, cara? Eu acho uma coisa muito doida. Você tá lá andando no seu barquinho e de repente, pum, você acorda num inferno beijando o capeta. Cara, é uma demonstração de poder. Vocês têm que entender isso como uma demonstração de poder. Isso é que é impressionante. O que o Trump tá querendo com 4 destroyers na costa da Venezuela, etc, etc. O que ele está sinalizando acabou a mamata da venda de drogas para sustentar o regime venezuelano, mandando drogas para o território americano, porque na prática o consumidor é uma coisa meio tropa de elite, né? O playboy americano é que sustenta o regime ditatorial da Venezuela, né? O usuário de drogas americano que sustenta o regime ditatorial da Venezuela e do Brasil também. O Brasil também isso. A Venezuela hoje é um narcoestado e o Nicolás Maduro, na visão dos americanos, é o chefe do cartel de Los Soles e não o líder do governo da Venezuela. Ele não é legitimamente constituído. O que isso significa? Se o Trump está disposto a ir até as últimas consequências combatendo o cartel de Los Soles como uma organização terrorista venezuelana e Nicolás Maduro é o líder desse cartel com uma recompensa de $50 milhões, o Trump diz que está disposto a utilizar esse míssil destruindo esse barco, os seus destroyers, o que ele está fazendo é um recado claro para o establishment venezuelano. Livrem-se desse cara, porque acabou a putaria. Vai ficar cada vez mais caro. E reparem como o Trump tem subido o tom. Até onde ele vai, não sei. Eu sei que muita gente vira para mim e fala assim, Paulo, você vê a situação da Venezuela, que horror. Sancionaram tanto a gente na Venezuela e até agora não resolveu o problema dele. Será que a sanção vai resolver o Brasil? Eu falo o seguinte para vocês. Sanção
é uma ferramenta que tem que ser usada no tempo. Eu brinco que é como um tratamento de câncer, né? Eu retirei um pedaço aqui das costas porque fui tirar um sinal e acharam células anormais. Aí fui e retirei um pedaço das costas, tomei uns pontos aqui, fiquei 2 semanas sem poder treinar e tá tudo certo, vida que segue. Poxa, foi fácil. Se eu não tivesse tirado, não ia ser tão fácil. Talvez eu tivesse que tirar um pedaço maior das costas porque eu tivesse desenvolvido câncer de pele. Talvez chegasse, se eu não tirasse, talvez chegasse nos linfonodos e aí não ia ter mais cirurgia de pele, eu talvez tivesse que fazer quimioterapia, radioterapia, e chega num ponto que nem esses instrumentos funcionam. A mesma coisa é esse câncer que são essas ditaduras comunistas. Se nós tivéssemos aplicado sanções de cancelamento de vistos, 2 anos atrás nós não estaríamos na situação que nós estamos. Não aplicamos, não tivemos isso, estavam debaixo do governo Biden. Agora nós temos a aplicação da sanção Magnitsky contra o Brasil, contra pessoas no Brasil, contra o regime do Moraes. Tarifas, são remédios mais duros, é uma quimioterapia mais pesada. Eu espero que ainda dê tempo, eu espero e acredito que ainda vai funcionar. Mas se forem feitas, se tivessem sido aplicadas, por exemplo, perto das eleições de 2026, não surtiriam mais nenhum efeito. O problema da Venezuela foi esse. As sanções foram aplicadas tarde demais contra aquele regime. Eu diria que nós somos Cuba a Revolução de Cuba, acho que foi em 59, nós estamos aí Cuba em 1961, alguma coisa do tipo. Ainda há remédios diplomáticos, ainda há quimioterapia, já dói, tem efeitos colaterais, mas ainda tem efeito. Se as sanções tivessem sido aplicadas na Venezuela em 2005, elas surtiriam efeito. Aplicadas em 2015, 2016, tarde demais. E haverá um momento no Brasil que, se nós não fizermos o que tem que ser feito, será tarde demais. Então, aqueles que estão reclamando da desaceleração econômica, da crise, etc., etc., eu lamento que o remédio amargo seja esse. Isso acontece porque os nossos anticorpos não foram suficientes para combater esse regime. Então, nós temos que usar a quimioterapia e ajuda externa. Mas acreditem, é melhor do que o país inteiro morrer de câncer como morreu a Venezuela, como outros países morreram. E é por isso que eu agora me despeço de vocês. Vocês assistiram esse programa, na verdade, gravado, então espero que não tenha acontecido nada absolutamente dramático. Eu gravei esse programa hoje, na quarta-feira, um pouco antes de viajar, porque enquanto vocês estiverem assistindo, provavelmente eu estarei voando para chegar hoje à noite em Washington, vou jantar com o Jason Miller. Tem algumas agendas com a administração americana amanhã, todas na direção que a gente tem dito aqui a vocês que a gente vai continuar. Tenham paciência, não vai ser tudo no tempo que a gente quer, não é tudo feito nas coxas, é tudo feito de forma muito meticulosa, mas não estamos intimidados, não vamos parar, entendemos que as coisas estão caminhando na direção certa, e eu sei que essa é uma semana tenebrosa para o Brasil, mas eu peço a vocês que não desistam do nosso país. Foi muito importante e teve um impacto gigantesco a ida de vocês no 7 de setembro, no dia 3 de agosto, às ruas. Mais importante ainda fazer um 7 de setembro ainda maior. É muito importante. Então, se você foi no 3 de agosto, volte de novo no 7 de setembro, leve as pessoas. Vocês viram o impacto que isso teve para destravar o Congresso. A demonstração de apoio de vocês na rua faz diferença. Se eles condenarem o presidente Bolsonaro, e no meio do julgamento deles, vocês não forem à rua e abandonarem o presidente, eles vão ter certeza de que eles podem fazer o que eles quiserem, e aí não vai ter o que a gente possa fazer aqui nos Estados Unidos, possa resolver o país. Então, faço o apelo de que vocês possam ir às ruas. Eu não sei se eu vou fazer um Paulo Figueiredo Show amanhã, talvez não consiga fazer por causa das agendas em Washington, mas eu faço esse apelo desde já para vocês, para no domingo não deixarem de ir às ruas no 7 de setembro.